de acordo com esse referencial D, estamos falando da transmissão de calor por condução, tá? Estamos falando de sólidos. Molécula a molécula, essa transmissão ocorre. A gente pode pensar como é que a gente consegue mensurar isso, como a gente consegue calcular qual é esse fluxo de energia que está passando por um material sólido. Para isso, é fundamental que a gente entenda esse exemplo aqui, tá? A gente vai imaginar um corpo sólido, uma barra homogênea, e aí você pode pensar em qualquer condutor térmico que seja bom, um bom condutor térmico. Por exemplo, o metal. O metal é um ótimo condutor térmico, ou seja, ele tem alta condutividade. O que isso significa? Significa que ele ganha ou perde calor com mais facilidade. Então ele aumenta o grau de agitação das moléculas que o compõem e diminui essa agitação de forma muito rápida, tá? Ele não demora tanto para as moléculas irem batendo umas nas outras. É muito rápida essa condução. Então, materiais de alta condutividade térmica são materiais que possuem essa facilidade no transporte de energia térmica, no calor. Tá claro para todo mundo isso em relação à condutividade? Sim ou não? Sim? Então a gente vai definir algumas variáveis aqui. Essa condutividade que eu acabei de falar para vocês, a gente vai chamar de K, tá? O nosso K é a condutividade. Condutividade térmica. Condutividade térmica. Dito isso, galera, já que eu sei que o K é condutividade térmica, cada material vai ter um K. É como se fosse uma constante específica daquele material. Tudo bem? Dessa forma, quando eu precisar calcular, a condutividade tem que ser fornecida a mim, a não ser que ele me dê outros dados para que eu possa calcular. Agora, como que isso ocorre na prática? Como que eu consigo medir essa condutividade? O que eu preciso fazer? Eu preciso separar o material que eu quero, nesse caso é essa barra. Vamos supor que seja meu copo aqui, ó, seja a barra. E aí o que eu vou fazer? Para que eu tenha um transporte de energia molécula a molécula, eu preciso fornecer uma energia para esse corpo. Ele precisa estar em contato com alguma fonte térmica, ok? Então, o que eu vou fazer vai ser colocar como se fosse o meu copo numa fonte térmica. Se meu copo fosse de metal, eu consigo colocar ele na boca do fogão, né? E aí, a fonte térmica estando aqui embaixo, eu vou ter uma agitação maior das moléculas aqui embaixo primeiro, para depois dessa agitação molecular, que é a temperatura, chegar do lado de cá, certo? Essa agitação demora para chegar do lado de cá. Depende do material. Se ele tiver alta condutividade térmica, isso é muito rápido. Mas o que eu quero dizer para vocês? No momento que eu coloco, eu gero uma diferença de duas temperaturas aqui. Eu faço com que a parte de baixo esteja mais quente e a parte de cima esteja mais fria. Por isso que nesse desenho você tem aqui um θ2 constante e um θ1 constante. São dois valores de temperatura entre as duas pontas da barra. Tudo bem? Tá claro para todo mundo a situação? O que eu estou fazendo com essa barra? Sim? Todo mundo está acompanhando? Beleza. Agora presta atenção. Quanto maior for a barra, mais molécula eu tenho para vibrar, mais molécula eu tenho que agitar. Então o comprimento da barra atrapalha o fluxo térmico. Quanto maior o comprimento da barra, mais energia eu tenho que dar. Então o comprimento da barra ele é inversamente proporcional ao fluxo. Tudo bem? A gente já vai definir o fluxo. O L é o comprimento da barra. Comprimento, barra. Ou corpo, tanto faz como você chama aqui, tá? Dito isso, θ2 é uma temperatura, θ1 é outra, você já sabe, é uma diferença de temperaturas que favorece o fluxo. O fluxo sempre vai da maior temperatura para menor. Olha aqui o desenho, a seta está subindo, está indo do θ2 para o θ1. Ok? Sendo θ2 maior do que θ1, está escrito ali. O que é esse A? O A
vai ser a nossa área de secção, tá? Vai ser a área da secção do meu, da minha barra. Opa, ficou em cima, né? Área, secção. Galera, vocês sabem o que é secção, né? Vocês estão familiarizados com esse termo, né? Já apareceu muito na física, acho que na química também, na biologia. Secção é corte, né? Então eu estou seccionando a barra é assim. Então é como se eu pego a barra, corto e você vai olhar, ela vai estar assim. Ó. Então é essa área aqui, ó, do círculo da barra, nesse caso. Então, temos a área de secção, corresponde aí a esse tamanho, né? Pode ser pequeno, pode ser grande. Temos a diferença de temperatura, a condutividade térmica e o comprimento da barra. Se eu falar assim para você agora, ó, vai lá no banheiro, abre a torneira, certo? E coloca lá uma garrafa de 2 litros para encher. Você coloca lá, começa a encher. Só que na hora que começou a encher, você soltou o tempo. Ok? Então, foi marcando o tempo que demorou para encher os 2 litros. O que você fez? Você simplesmente mediu quanto tempo demorou para eu conseguir ter 2 litros de água. Então, o que você mediu? Você acabou de medir o fluxo de água que sai da torneira. Você mediu a quantidade de água que saiu da torneira por tempo. Então, qualquer medida de fluxo pressupõe aquilo que eu quero medir dentro de um determinado tempo. Então, o fluxo térmico, primeiro, ele vai ser dado por essa letrinha aqui, ó. Fluxos normalmente são dados por essas letras aqui, é o φ, tá? É o φ, é um zerinho com uma reta cortada e 2 barras. O fluxo não é o fluxo térmico que eu quero ver, então eu quero ver qual é a quantidade de calor que transita na barra num determinado intervalo de tempo. É isso que você quer medir. Quantidade de calor que a barra transporta entre moléculas, entre suas moléculas, dentro de determinado tempo. Ok? Agora, se eu trouxer isso para o mundo microscópico, eu tenho que analisar outras coisas. Fluxo pode ser calculado assim? Pode. Mas qual é o jeito mais minucioso de você calcular? Você levando em consideração as características daquele corpo. Como que você pensa nesse cálculo? Vamos ver? Ó, você teria que analisar qual é o material, então analisa a condutividade térmica. Você teria que analisar o comprimento da barra, porque isso atrapalha o meu fluxo. A área da secção da barra e a diferença de temperatura. Então veja. Vamos pensar, dentre todas essas variáveis, quais me ajudam no fluxo. Porque aí as que me ajudam serão diretamente proporcionais. Então veja, se a condutividade é alta, facilita? Facilita o meu fluxo. Quanto mais condutivo o meu corpo for, mais fácil eu transito com a energia de um lado para o outro. Então, condutividade térmica tem que estar em cima na fração. Quanto maior a condutividade, maior o fluxo. Ok. Quanto maior a área do cara, aqui, quanto maior a área, mais energia eu consigo jogar lá dentro, entre as moléculas. Então, a área também é diretamente proporcional ao fluxo. Ok? A diferença das temperaturas, se eu fornecer uma altíssima diferença de temperatura, eu estou falando, olha, eu estou vibrando muito, as moléculas aqui já chegam do outro lado. Então, quanto maior for essa diferença, melhor para a condutividade. Então, veja, condutividade, área e diferença de temperatura são diretamente proporcionais ao fluxo. Quem me atrapalha? O L, o comprimento da barra, o número de moléculas. Então, o L vai ter que ir embaixo na conta. Então, vai ficar assim. O que é isso? Fluxo térmico é igual a condutividade térmica, que me ajuda, vezes a área, que me ajuda, vezes a diferença de temperatura, θ2 menos θ1, sendo sempre quem eu coloco aqui primeiro? O maior. Importante. Com a condição de que quem vem primeiro é maior do que quem está depois. Essa diferença tem que ser positiva, né? Tudo isso dividido
pelo comprimento da barra, que é o que me atrapalha. Pronto. Essa é a equação minuciosa de fluxo térmico em condução. Tudo bem? Isso está no material de vocês. Aqui, ó. Aqui a equação, ó. Tá aqui. Eu tirei tanto. A imagem que eu peguei foi daqui. Apaguei algumas coisas, mas a imagem eu peguei daqui. E aí aqui vai ter essa discussão de proporcionalidade e inversamente proporcional. Eu já expliquei o motivo pelo qual são diretas ou inversas. E aqui a tabelinha de condutividade que eu falei para você, né, galera? Porque você não é obrigado a saber a condutividade térmica do material. Detalhe muito importante. No ano passado, caiu exatamente isso no Enem. Exatamente isso. Era uma questão para você calcular o fluxo em duas situações. Era uma caixa colocada assim e depois deitada. E aí é para calcular o fluxo térmico na caixa. E aí o que muda quando está em pé e quando está deitada? A área, né? Então, atentos. A Unicamp gosta desse tema também. Beleza? Tudo bem, galera? Entenderam o raciocínio? Sim? Acharam difícil? Complicado? Não? Para quem tiver interesse, essas resoluções, a resolução dessa questão que eu falei está no meu destaque do Instagram. Dá uma olhada lá depois, tem a resolução, tá? Deixa eu ver aqui. Fonte Nogueira tem um problema de energia? Beleza. Sem problemas. Bom, aí aqui, galera, você vai ter diversos exercícios que vão falar sobre fluxo, tá bom? Nos exercícios gerais. Aqui questõezinhas de aplicação, tá bom? Questõezinhas de aplicação, que eu acho que vocês são super capazes de resolver. Aqui ele dá a fórmula, questão bem de boa, tá bom? No material de vocês, até a questão de número 65 você tem questões de eletricidade, início da eletricidade. Questões fundamentais da apostila 3, fundamentais em qualquer prova de vestibular. Questões de conceitos gerais, que são estudo de quantidade de carga, partícula elementar, processos de eletrização, força elétrica, que é a lei de Coulomb, e campo elétrico. Escuta o que eu estou falando. Esses 4 temas que eu falei são muito importantes. Aí junta isso com essa parte de transmissão de calor, cálculo de fluxo. Muito importante também. Então você deduz que essa apostila 3 ela é inteira importante. Inteirinha. É muito mesmo. Das questões 65 para frente, você vai trabalhar exatamente o que a gente discutiu de transmissão de calor e cálculo de fluxo. Ó, questão do Mackenzie aqui, ó. Tá bom? Então, eu vou separar para vocês algumas questões de fluxo, vou colocar lá embaixo do vídeo dessa aula, para vocês poderem resolver. Ficou claro para todo mundo as ideias mesmo da aula? Nenhuma dúvida? De boa? Sim? Então vou mostrar uma outra coisinha para vocês agora. Vamos lá. Eu não sei nem como eu vou falar isso para vocês, mas tá vendo essa apostila como um todo? Esse é o volume 4 de vocês. Espero que vocês tenham pego já. Quem não pegou vai estar para pegar. A gente vai começar ele na quarta. Tá bom? Começaremos ele na quarta-feira. Agora prestem atenção. Ó, aula 43, aula 44, aulas 46 e 47. Se você quiser, já anota isso. Vai ter uma questão no Enem disso aí. Vai ter uma questão no Enem disso. Sabe por quê? Esses temas em conjunto, eles formam os chamados circuitos elétricos.
circuito elétrico. Saibam que circuito elétrico é um tema que está presente em todas as primeiras fases de vestibulares sérios, né? Todas as primeiras fases. Então, essa parte do material de vocês é de suma importância na apostila 4. Peço que vocês deem o maior valor que vocês puderem para isso. Que é um desperdício você não estudar essa parte. É você jogar fora um ponto nas primeiras fases. Tá? Escuta o que eu estou falando. É você jogar fora um ponto nas primeiras fases. Então, não estou falando que o resto não é importante. Mas estou falando que esses 3 temas aí é fato, é certeza que vai cair. Agora prestem atenção em outra coisa que eu vou falar. Você já viu isso aqui em química? Vocês vão ver em física também. Vocês vão ver lá. Lei de Boyle, lei de Gay-Lussac, lei geral dos gases, lei de Clapeyron. Vocês vão estudar tudo isso comigo. PV igual a nRT, número de mol, tudo isso daí. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque eu vou falar no porquê que isso é dado em física também. Gases é a base de termodinâmica em física. E aí eu já vou adiantando que a termodinâmica em física é uma das maiores áreas de estudo da física. Portanto, é muito cobrado, mas muito mesmo. Você vem estudando temperatura, estudou lá termômetro, bonitinho o termômetro, né? Aí você estudou quantidade de calor sensível, capacidade térmica, calor específico, quantidade de calor latente, juntou tudo no equilíbrio térmico. Aí depois você foi, estudou as formas de transmitir calor, acabou de ver fluxo térmico. Tudo isso está preparando você para entrar em gases e tendo uma base muito boa em gases, aí sim você entrar no grande bloco da física que é propriamente a termodinâmica e suas leis. Tudo bem, Giovana, não tem problema. Então veja, você está sendo preparado aos poucos para entrar numa parte da física que vai estudar funcionamento de motor a combustão. E isso tem ligação direta com a Revolução Industrial na Inglaterra. Portanto, você saber isso te dá base de entender lá na geografia e na história o motivo pelo qual a globalização naquele momento era importante. Como o avanço científico culminou em fatos históricos. E o vestibular explora isso. Ele vem explorar essa interdisciplinaridade dessa área da física que é a termodinâmica com geografia e história. Então veja como as coisas são importantes em uma linha de raciocínio bem estruturada. A partir do momento que você entende isso, você começa a pensar, pô, isso é importante. Ou até quando você começar a entender, falar, poxa, isso é legal. Mas para isso você tem que vir numa crescente, num acúmulo aí de conhecimento acerca desses temas para poder entender a cereja do bolo que é a termodinâmica. Tudo bem, galera? A gente vai começar isso na quarta-feira. Alguma dúvida? Nenhuma? De boa? Ok. Então, era isso que eu tinha, o recado que eu tinha para dar para vocês hoje.